Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês em mais uma série do ICO. Já já eu explico para aqueles que não sabem o que é o ICO. Eu sou Irene Azevedo, eu hoje estou responsável pela prática de ICO na LHH Brasil. Só para dar um pouco de contexto, nós, na LHH, nós temos como propósito oferecer e encontrar soluções que ajudem a empresas e a pessoas a prosperar no mundo em constante transformação. E, dentro desse propósito, a gente trabalha tanto no desenvolvimento das pessoas, quanto na transição das pessoas quando há algum desligamento. E o ICO, que é International Center for Executive Options, é a prática que cuida de transição de carreira para o C-Level. Bom, eu sempre procuro trazer aqui, e o mote dessa série é trazer diversos segmentos, diversos líderes, para que vocês possam conhecer o que está acontecendo, porque cada segmento passa por um momento diferente e cada empresa tem a sua própria cultura, então tem pessoas também reagindo diferentes e tem lideranças também diferentes. Então, aqui é trazer essa visão e essa multiplicidade de ações e diferentes tomadas de decisão face a esse momento que nós todos estamos vivendo. E hoje eu tenho prazer, eu gosto dessas lives porque eu sempre estou com amigos, né? É uma beleza. Então, hoje eu tenho aqui o Alessandro Bonorino e o Flávio Balestrin, os dois grandes amigos. Já disse para eles que eu não vou dizer há quanto tempo eu os conheço, principalmente o Bonorino, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar na IBM. Então, mas não vou dizer, fiquem tranquilos. Mas eu queria que vocês, então, se apresentassem, antes da gente começar o debate, falassem um pouquinho do negócio de vocês, e aí depois a gente começa a bater um papo. Tá ótimo? Perfeito. Balestrin, começa você. BA, vai na frente. Vamos lá. Pensei nisso, acredita? Só me apresentar, sou Flávio Balestrin, né? Tenho feito minha carreira toda em RH nas áreas de tecnologia. Hoje eu estou na Serasa Experian, cuidando do RH América Latina. Bom, a Serasa é um nome super conhecido, né? Mas eu acho que às vezes as pessoas conhecem ela por aquela coisa de limpar o nome, de estar com o nome no Serasa, né? Que é conhecido, mas às vezes é associado a uma coisa negativa. Mas a Serasa hoje tem coisas muito legais, como inclusive o limpa-nome, que está rolando agora, que são formas de você conseguir negociar e limpar realmente o seu nome. É uma empresa que tem muitas soluções de crédito, né, de informações para crédito. É uma empresa de Big Data, que tem muita também informação para você tomar decisões de negócio. E hoje esse é o foco da Serasa Experian no Brasil e da Experian no mundo, que é a líder global dessas plataformas de dados, seja para serviços e decisões de crédito, seja para outras realidades que você tenha de negócio para tomada de decisão. Esse é o escopo geral da Experian no mundo. Bonorino. Legal, muito bacana estar aqui, obrigado pelo convite, Irene. Como a Irene falou, nos conhecemos há muito tempo, né? Sou Alessandro Bonorino, também aí uma carreira longa na área de recursos humanos, grande parte dela, mais de 20 anos na IBM, em funções Brasil, América Latina e globais. Há 3 anos me juntei à BRF. A BRF, para quem não sabe, é uma das maiores multinacionais brasileiras. A gente tem aí cerca de 90 mil colaboradores, 36 unidades produtivas, 40 centros de distribuição, é a maior exportadora de frango do mundo, maior produtora de suíno, peru e frango do Brasil, produz aí 5 milhões de toneladas de alimento por ano e é dona, aí eu acho que fica mais claro, é dona de marcas mais valiosas de alimentos do Brasil, Sadia, Perdigão e Qualy. Hoje eu estou responsável pela área de pessoas, tecnologia e serviços compartilhados. Ótimo. Muito bem, então já estão apresentados. Bom,
O tema da nossa live era retomada dos negócios, desafios dos líderes de RH. Como vocês estão em segmentos completamente diferentes, que provavelmente passaram por estágios também completamente diferentes, alimentos realmente teve uma outra onda, eu queria que cada um, que isso é que é a beleza, né, contasse como é que está sendo esse desafio de RH dentro dessa nova, agora dessa retomada, e se vocês quiserem voltar um pouquinho como é que foi no início da pandemia, também está ótimo. Acho que a gente precisaria de uns 2 dias para contar a intensidade desses meses, né, Irene? Bonorino, vou tomar liberdade que eu começo de novo, aí depois a gente inverte numa próxima. Irene, eu acho que, assim, de maneira geral, vamos voltar, mas só um passo. Eu acho que quando a pandemia chegou, pegou todo mundo de surpresa, claro, e eu acho que ela deu uma oportunidade para a RH, né, de realmente ser um player crítico ali no dia a dia do negócio, realmente assumir a dianteira desse momento de insegurança e tentar trazer um discurso mais consistente, mais tranquilizador, e estar diante ali de colocar algumas iniciativas que dessem, né, uma tranquilidade, ou que dessem ou que fizéssemos as decisões corretas do ponto de vista de gente, né? Então, eu acho que foi a gente acha que nunca tem uma novidade grande maior na nossa carreira, né? E acho que esse foi um momento de novo de viver um desafio, de ser desafiado por estar na frente do negócio e de ser uma das cadeiras mais críticas para gerar a tranquilidade e gerar as decisões que a gente precisou nesse momento, tá? Falando agora de retomada, eu acho que a gente está começando ainda a retomada, né? Do ponto de vista de negócios, como a Serasa Experian ela tem um portfólio muito amplo e trabalha com soluções de crédito, desde pessoa até grandes corporações, a gente acabou passando por esses momentos de pandemia de uma maneira, diria assim, controlada, como negócio, né? Inclusive, a partir de julho, quando as coisas começaram a se movimentar e todo esse auxílio do governo, né, isso trouxe para os nossos negócios, nosso tipo de portfólio, oportunidades que a gente soube aproveitar. Então, como negócio, a gente começou a viver uma retomada em julho, o que também tranquilizou toda a nossa retomada dos demais sistemas, né, das questões de marketing, de RH, de reinvestimentos, de tecnologia, infraestrutura. Então, do ponto de vista de empresa, nesse momento, a gente segue numa retomada e a gente está voltando, né? Agora, acho que o grande desafio é em que velocidade a gente reativa as coisas que normalmente a gente fazia. E quais delas não vale a pena mais reativar como elas eram, né? Como toda a discussão de flexwork e outras, de como a gente encara escritório, como a gente encara carreira, mérito. Então, a gente está agora num momento de discussão de como viver esse momento agora e nesta retomada, já retomar de uma forma diferente, né, os nossos procedimentos de RH, né, e mesmo algumas coisas básicas, como os nossos procedimentos de negócio, localidades, escritórios, forma de trabalhar, etc. Ótimo. Bonorino. Legal. A gente tem uma situação, tem bastante coisa similar ao que o Flávio escreveu, mas a gente viveu uma situação um pouco diferente também, né? Ao ser uma indústria essencial, né, a gente teve que continuar produzindo alimentos. Imagina essa crise toda se as empresas produtoras de alimentos parassem de produzir alimentos, a situação ia ficar bastante mais complicada. E a gente, por ter operações na Ásia, na China, inclusive, a gente, de certa maneira, veio se preparando, porque a gente viveu a crise no seu momento inicial na China, foi aprendendo com a nossa experiência na China, e quando a crise chega ao Brasil, especificamente, o nosso grande foco foi proteger a saúde das pessoas e continuar produzindo o alimento tão necessário para todos nós aí. Então, tivemos realmente que criar uma grande operação de guerra nas nossas 30 unidades para manter a saúde, criar protocolos de saúde bem rígidos. Sentamos com as autoridades, assinamos um termo de compromisso com o Ministério Público para definir quais eram as regras, quais eram as proteções, qual era o padrão de máscara, qual era o distanciamento, qual era... Então, houve um trabalho muito pesado em manter
a operação, também de trabalho, de afastar pessoas, afastamos 5.000 pessoas de maneira proativa, daí tinha que substituir essas pessoas, porque para o nível de produção tinha que ser mantido, e a gente está numa indústria que ela é uma indústria altamente complexa, né? Os franguinhos e o alimento ele não chega ele não entra num processo e chega no seu prato em 2 semanas. Isso é um processo de meses e anos. Então é um processo empurrado também, porque você criou o frango, chega um estágio, você tem que abater o frango. Então teve uma logística, um trabalho, e essa questão da segurança em primeiro lugar foi bastante importante para a gente. Agora, sim, a nossa retomada, vamos chamar assim, está muito ligada a 2 coisas. O primeiro teve um monte de gente, mais de 10.000 pessoas em home office, né, os administrativos, etc. Esse engajamento das pessoas de home office, quando é que elas vão retornar, como é que elas vão retornar, as questões de escritório, flexible work options, sim, como todas as outras empresas, mas também uma questão do cansaço. Esse ano foi um ano puxado por ter que manter a operação funcionando, foi um ano que demandou muito trabalho e, ao mesmo tempo que nós tínhamos todas essas atividades e dificuldades, nós aí tínhamos que entregar os resultados. Ontem anunciamos os resultados de negócios, sexto trimestre aí com resultados positivos, apesar de todos os desafios. Então, a gente está agora muito preocupado em como é que a gente energiza, reconhece, mantém o pessoal engajado para essa fase que, para a gente, não é uma retomada total, mas é um continuar com energia, né? Porque o seu segmento foi um segmento que teve que se adaptar, porque era super necessário, né? Você não vivia sem a comida. Exatamente. Agora eu vou até pegar uma das perguntas da Luciane de Dias Basto. Ela diz assim: Alessandro e Flávio, gostaria de entender a opinião de vocês sobre quais as áreas foram mais pressionadas nesse ano. RH, IT, SSC ou todas juntas? Para complementar, quais foram as oportunidades de melhoria que ficaram pós-pandemia? Legal. Então, Flávio, começo eu aqui agora. Acho que dessas 3 áreas que você mencionou, Luciane, RH e tecnologia, mais do que o CSC. O CSC teve que se adaptar, teve que trabalhar com home office, muito trabalho, sem dúvida nenhuma, mas RH, por toda a questão de proteção de novos modelos de comunicação, né? 10.000 em home office, os outros trabalhando, então toda a parte de saúde e a parte de engajar, comunicar, colocar as pessoas no home office foram áreas que trabalharam, na minha opinião, muito, 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 e com assim, muito orgulho. Acho que fizeram um trabalho bem bacana. E a área tecnologia, porque processo de transformação digital foi outro que acelerou muito. Nós aqui tínhamos uma série de projetos assim que estavam andando a 20 por hora, 30 por hora, aceleraram tremendamente. Um grande exemplo é o nosso e-commerce, né? A gente tem um e-commerce agora, o Mercato em Casa, que a gente levantou ele em 40 dias. Tinha um debate se a gente ia fazer direto ao consumidor, venda direta ao consumidor, etc. No meio dessa crise, parou essa discussão, falou, precisamos fazer isso também, porque teve um gargalo, num determinado momento, das compras online, as pessoas tinham dificuldade de comprar e receber. Nós temos que lançar, temos que entregar nas cidades principais em 24 horas o alimento, e fizemos isso em 40 dias. Então, o pessoal também de tecnologia, pelo menos a minha experiência, RH e tecnologia, todos trabalharam muito, sem dúvida nenhuma, mas RH e tecnologia mais ainda do que os outros. Ótimo. Eu vou concordar totalmente. Eu acho que a hora que... Acho que a gente estava aguardando, né, o desdobramento da pandemia, mas ele veio de uma maneira super abrupta. E no segundo seguinte que veio, né, as 2 principais áreas demandadas foram TI, as áreas de TI e as áreas de RH. Assim, você tirar, no nosso caso, são 2.500 pessoas no Brasil e mais 1.100 na América Latina. Tirar todo mundo do escritório e colocar de pé uma infraestrutura que não é apenas uma infraestrutura para trabalho de escritório, mas para processar em nuvem
toda essa nuvem de dados que a gente tem, imagina, provavelmente os maiores acumuladores de dados processados estão com a gente, né? Então, fazer com que tudo isso continuasse de pé e as pessoas pudessem ir para casa e, ao mesmo tempo, trabalhar de casa, gerando todos esses modelos, esses algoritmos, esse processamento, e continuar entregando as soluções para os clientes, foi uma paulada assim, da turma de TI. Então, acho que a turma de TI foi a primeira que assustou. E, logo em seguida, assim, um segundo depois, a turma de RH veio atrás segurando toda essa insegurança, esse humor, deixando claro a política global e local da empresa de proteção ao emprego, proteção às pessoas. Então, eu acho que essas duas áreas foram as duas mais pressionadas no momento zero, e eu acho que elas ainda seguem pressionadas, né? Acho que TI teve essa pressão do go home, né, e manter a infra, mas logo em seguida veio as preocupações de suporte a clientes, de migração de nuvem, depois segurança, e assim elas vêm vindo, né? Aí entrou uma lei geral de proteção de dados no meio do caminho, então essas áreas continuaram também de surpresa, né? Digamos. Então elas continuaram nessa pegada acelerada, e eu acho que o RH ainda também continua, não terminou, agora acho que a gente está numa outra fase, sim, né? Uma fase que a gente consegue planejar um pouquinho mais, já aprendeu também como os médicos aprenderam a tratar, né? A Covid, acho que a gente aprendeu também a lidar um pouco melhor com tudo que aconteceu, né? Mas ainda são as duas mais pressionadas. No nosso caso, a gente também teve uma terceira área que, no meio do caminho, se sentiu muito pressionada, que foi a área comercial, né? Por questões da distribuição de como estavam as metas, dos modelos comerciais, existiam ofertas que estavam sendo lançadas e que tinham momentos específicos para elas maturarem. Mas aí foi muito situacional, eu acho que eles conseguiram também passar bem, a gente também, no último divulgação de resultados, a gente vem fazendo um ano novamente bom, bem recuperado, né? Mas essas foram bem mais do que as outras, concordo aí total com o Bonorini. É interessante, né? Toda essa pandemia, a gente acabou reafirmando aquele dito popular que, infelizmente, só se cresce na dor, né? Então, tudo que estava parado, tal, andou pela necessidade, né? A necessidade faz o ladrão, mas eu só estou botando entre aspas. Muito bem. Então, só para continuar com essas mudanças, tem uma pergunta aqui do Daniel, André. Ele diz assim: vocês acham que o home office vai ficar? Vocês estão pensando isso? Como é que vocês veem esta política para daqui para frente? Bom, deixa eu começar esta. Eu estou exatamente no meio dessa discussão. A gente acabou de apresentar semana passada uma proposta de modelo de operação para a Experian Global sobre Flexwork, né, que é o nome que nós damos para esse kit, né, de flexibilidades, que não é só home office, né? Você pode trabalhar em intensidades diferentes, você pode também ter horários diferentes no dia. Então, tem várias flexibilidades. E a gente vem discutindo isso muito. A gente apresentou agora uma proposta global de como a gente vai evoluir e também como nós vamos encarar o escritório, né? Porque assim, não é só a mudança nossa de hábito, mas os escritórios também vão mudar, né? No escritório não é o ente físico, mas ele muda de função, né? Até para complementar o que todo mundo está remoto vai significar. Na minha crença hoje e no que a gente está evoluindo, Irene, eu não acho que a gente vá para um full home office e nem acho que essa é a solução ideal. Eu acho que sim, uma parte da população, por uma característica, pode estar em full home office, sim, tá? Mas eu acho que o modelo que a gente tende a evoluir é um modelo mais híbrido, né? É um modelo que você tem um balanço entre estar no escritório, aí com finalidades mais específicas, né? Claro, se você for, dependendo do seu nível de carreira e da sua atuação, mas o escritório estar no escritório é importante, e estar em casa passa a ser um momento mais de concentração, um momento de inovação, convivência, cultura, planejamento, ou aceleração, ou projetos task force críticos, mais para o lado do escritório, um momento mais de concentração, de você rolar suas pendências, ter aquele seu planejamento você com você mesmo, mais casa. E também atividades mais executivas,
tendem a ir mais para um híbrido que tenha mais ingrediente escritório nele. Atividades talvez mais operacionais tendem a ir para um híbrido que tenha mais casa na mistura. Vou fazer só uma parte. Lembrando o seguinte, nós não estamos fazendo home office, nós fomos obrigados a trabalhar de casa, né? Entendeu? Nós estamos numa situação completamente diferente do que você ter daqui para frente, pode ser, né? Tendo vacina e tudo mais, que aí você tenha esse híbrido, né? Mas hoje, muita gente como eu, que sou grupo de risco, tenho que trabalhar de casa, né? Querendo ou não, né? Muito bem, Bonorino, desculpe, hein? Não, perfeito. E tem que deixar claro para todo mundo que a gente está concordando muito aqui, eu e o Flávio, a gente não combinou de concordar, não. Está concordando porque está concordando mesmo. Eu tenho exatamente a mesma visão do Flávio. Eu acredito no modelo budista, o caminho do meio, o híbrido. E conto isso porque vivi os extremos. Né? Vivi os extremos de trabalho em escritório, quando comecei minha carreira, né? E depois, na minha empresa anterior, uma empresa de tecnologia, começamos no final da década de 90, no começo dos anos 2000, a puxar home office assim, loucamente, por falta de talento, né? Uma empresa global, você precisa dos especialistas, os especialistas estão espalhados no mundo, mas quer reduzir a despesa com real estate, né? Então, houve um processo que a gente vivenciou muito forte de home office e de mobile e essas questões todas. Eu, por exemplo, das minhas funções mundiais, eu tive responsabilidade mundial, estava sentado na China e o meu time se reportava a mim no mundo inteiro. Eu tinha apenas um reporte meu no meu escritório na China. Não tinha o menor sentido eu ter que ir ao escritório todo dia. Eu ia ao escritório quando eu tinha que ir ao escritório. Eu trabalhava de casa e de qualquer lugar. Fiz call nas Filipinas, no meio da praia, fiz no aeroporto, fiz no... Né? Então, vivi como RH e como indivíduo 4 anos trabalhando, 3 a 4 anos trabalhando no híbrido mais puxado para o home office. O que a gente aprendeu nessa experiência toda? A companhia depois aprendeu que houve um exagero no home office. O home office e o mobile exagerado tinha impactos em inovação e engajamento, isso com base em estudos. As áreas que trabalhavam, que tinham contato em pessoa, o contato híbrido ou o contato 100%, tinham níveis de engajamento mais alto e níveis de inovações mais altos, porque as pessoas precisam socializar, precisam se ver, precisam conversar outras coisas e surgem novas ideias, a inovação. E aí começou-se um movimento, lá por 2010, 2011, de reequilibrar. Então, eu aprendi isso na prática. Essa discussão de home office, que está super quente aqui, vivia alguns anos atrás, e acredito nesse ponto de equilíbrio, que é exatamente o que o Flávio... O escritório passa a ser um local de encontro, né? Um local mais de get together, de estar junto, de inovar, de ter reunião, etc. E as atividades que você pode fazer rotineiras, você pode fazer de casa, não precisa ir para o escritório para abrir o computador e fazer um video call, né? Então, acho que estamos na mesma linha. Isso aí. Ótimo. Aqui tem uma pergunta do Daniel que eu vou complementar. Ele diz assim: quais foram as principais aprendizagens com relação à liderança de pessoas? E aí eu complemento, ele fala sobre as competências do perfil do líder. Eu quero perguntar assim, mudou o perfil da liderança? Vocês estão vendo essa mudança? Né? Então, quais foram as aprendizagens? E, principalmente, se vocês tiveram algum fato que pegou vocês assim, completamente desprevenidos, se houve isso, e que aprendizado vocês tiveram. Então, tem várias perguntas aí, né, com relação à liderança, ao perfil e os aprendizados. Essa começa comigo, né? Então, sim, acho que acelerou alguns aprendizados importantes. Eu vou elencar 2 ou 3 aqui. O primeiro, o controlador, né? O líder mais controlador, que gosta de ter todo mundo perto, né? E
né, chama, quer resposta imediata, cadê você, etc., ele teve que se adaptar e a viver um trabalho mais de confiança e de delegação. Você não consegue controlar da mesma maneira que se controla no escritório, né? Você não vê os horários, você não vê, não está todo o tempo podendo fazer follow-up, etc. Então, isso, os que eu conheço, que têm assistido, tomaram um choque inicial e tiveram que aprender nas boas, porque a gente criou algumas políticas aqui que houve um certo exagero de WhatsApp no começo, e a gente fez umas regras de uso de WhatsApp, porque daí o cara substituiu o contato pessoal pelo WhatsApp enlouquecedor a cada 5 minutos, e aí a gente fez um trabalho, veio queixa e tal, a gente fez um trabalho, não, cara, para com isso, as pessoas têm que almoçar, as pessoas, não é porque foi para o home office que ela vai te atender às 10 da noite, etc. Então, houve esse primeiro ponto. O segundo ponto que para a gente foi muito importante foi os gestores também, muitos gestores que achavam que tinham a responsabilidade de saber tudo, com essa crise eles entenderam que nós não sabemos tudo, que nós precisamos colaborar e trabalhar em equipe. O nível de colaboração e o que a gente aqui na empresa chama de interdependência, que é uma característica que a gente quer fortalecer na nossa cultura, ficou muito claro, porque quando veio esse negócio Covid, ninguém sabia como tratar, a necessidade de falar com especialistas, de aprender, de trocar ideias sobre frente àquilo que não se conhecia, ficou muito latente. E saber conectar, e saber perguntar, ficou muito, muito forte. A gente está fazendo muito trabalho de educação, desenvolvimento e comunicação, dizendo, olha como a gente trabalhando de maneira interdependente, a gente fica mais forte, fica melhor do que quando a gente quer... a gente diz o seguinte, o nome do jogo não é autonomia, o nome do jogo é interdependência. Ser autônomo demais pode quebrar, fragmentar. Não tem, é colaboração o nome do jogo, não é autonomia, é colaboração. E isso ficou claro assim. Imagina se eu deixasse a fábrica XYZ tomar todas as decisões dela em relação ao Covid sozinha. Ela não ia aprender com os outros, não ia ter melhor prática. Não... Então, isso ficou muito forte. A gente está usando bastante isso para... E o terceiro é a transformação digital. O digital, para quem lutava contra, esse teve que desistir. Não gosto, não quero fazer videocall, não gosto de ferramentas digitais, assim, amigo, você vai ficar para trás. Então, esses são os 3 aspectos que eu destacaria. Ótimo. Bom, de novo, a gente não combinou, mas impressionante como a gente está alinhado nessa vivência, nessa forma de olhar o que a gente passou. O primeiro ponto vai exatamente em mim. Eu acho que uma das primeiras coisas que chamou a atenção para a gente, para mim, foi a questão dos líderes focados em tarefa versus focados em resultados, né? Aquela turma do controle que gostava de acompanhar a tarefa no seu time e tal, ela sofreu muito. Ela perdeu tração, perdeu resultado. E aquela turma que era mais focado em mobilizar o time para o resultado e menos controle de tarefa, né? Ficar menos olhando passo a passo e mais olhando cada resultado e apoiando no resultado, foram os times que tiveram uma adaptação mais rápida. Então, a gente tinha um grupo trabalhando por OKRs, né? Objective Key Results, que é uma metodologia dentro de que, em geral, suporta modelos ágeis de trabalho. Esse grupo foi super bem, porque é toda uma metodologia voltada para mobilização, um trabalho colaborativo, foco em objetivos com resultados. Aqueles outros grupos voltados a projetos mais tradicionais, com muito controle de tarefa, com PMO muito, muito próximo, eles tiveram, por incrível que pareça, mais dificuldade. Acho que uma outra coisa também que ficou clara para a gente foi a necessidade realmente da capacidade de comunicação do líder, né? Os skills de comunicação, de estar próximo, de passar mensagem, de conseguir falar, ser entendido, mobilizar, ficaram muito claros. Assim, as pessoas que tinham dificuldade, né, e muitas das lideranças excelentes técnicas tiveram essa dificuldade, a gente teve que dar um apoio, porque passou a ser muito crítico saber se comunicar, né, virtualmente, mas saber se comunicar de maneira eficiente, porque as janelas de tempo ficaram mais especificadas, né, nos calls.
Uma outra coisa que eu acho que ficou interessante também é a questão de hands-on. Assim, a gente tinha... E hands-on não quer dizer o líder que estava fazendo lá. Aquele líder que tinha realmente, assim, estava junto do time, que ele conhecia o que estava acontecendo, ele fez a transição mais fácil, né? Porque com mais tranquilidade ele teve mais segurança para trabalhar com menos controle, por ele exatamente estar junto dos times. Ele sabia o que estava acontecendo, ele estava do mesmo lado da mesa da galera, não estava do outro lado da mesa. Então, esses caras tiveram uma facilidade de realmente trabalhar com menos touch points com seus times, porque tinha mais confiança, né? Tinha um trabalho mais conjunto, uma confiança já construída, tá? Então, acho que esses foram os pontos que eu notei, só para não repetir todos que o Bonorino falou, que também a gente passou lá. E eu acho que uma característica que veio à tona só complementando, é essa capacidade que eu tenho de ter empatia. E empatia quando eu consigo me colocar no lugar do outro. E aí a gente volta para aquele conceito velho de liderança, né? Eu só tenho empatia se eu me conheço, senão eu não consigo ter empatia pelo outro, né? Então eu só queria complementar. Mas a Thaís Kundera falou alguma coisa sobre cultura e engajamento, e ela fez uma pergunta, mas eu queria complementar. Thaís, me desculpe, vou complementar um pouco, mudar um pouco a sua pergunta. Vocês acham como é que está sendo olhar a cultura e garantir que os valores e a cultura ela realmente caminhem na direção que vocês querem no meio da pandemia? Isso mudou? Vocês acham que muda? É mais difícil? Como é que vocês estão vendo isso? Posso começar com essa aí, Irene. Eu acho que, na verdade, talvez o pensamento me parece um pouco inverso, né? O quanto realmente esse momento deixou claro a fortaleza ou não das culturas das empresas, né? Porque elas foram questionadas aí, né? Porque na hora H que você vê, né? Nessa hora da pressão e do risco que você vê realmente o real comportamento corporativo ali dos decisores da corporação. Então, eu acho que, no nosso caso, foi um momento glorioso para reforçar a cultura da Experian, tá? Que é essa cultura de total respeito real ao indivíduo, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu 360 como indivíduo mesmo, como pessoa. Todos os aspectos que a gente falava e que alguém podia ter uma hora ou outra tentação de falar que aquilo era muito exagerado ou muito melado aqui e ali, todo mundo sentiu nesta jornada até aqui, na prática, o quanto isso realmente era uma verdade. Assim, sabe? Cada ação prática que reforçava os aspectos da cultura. Seja do ponto de vista de tratar funcionários, de tratar as nossas pessoas e até os nossos terceiros, né? Seja no trato aos clientes, né? Que também são outras partes da nossa cultura, dos nossos chamados valores, né? Então, eu acho que esse momento serviu para o inverso, ele serviu para carimbar, era verdade, era consistente, ou não era verdade, ou não era consistente. No nosso caso, posso falar que eu sou feliz porque a empresa realmente tomou todas as decisões que facilitaram muito até o nosso trabalho como RH, né? Porque honraram o que está escrito lá. Ótimo. Bonorino. Eu vou complementar, muito parecido. Nós testamos a cultura da companhia, nós tínhamos relançado a nossa cultura, né? A nossa essência, não a nossa cultura, a nossa essência, a declaração da cultura, e nós a praticamos o tempo inteiro. Segurança estava em primeiro lugar. Então, algumas discussões eram: nossa, mas se eu tomar essa ação de proativamente afastar as pessoas, botar elas em casa, vai fechar a área. Vai fechar a área. É isso mesmo. Não tenha dúvida. Nossa cultura diz que segurança está em primeiro lugar. Interdependência é outro aspecto cultural. Então, houve esse reforço no primeiro momento, nesse momento, né, de cultura. Porém, se perdurar, acho que pode gerar uma dificuldade de manutenção de engajamento e da comunicação cultural e do desengajamento. Um pouco aquela conversa que tivemos agora há pouco do começar a afastar. Vai começar a entrar gente nova, que nunca foi no escritório, que nunca falou, que nunca conheceu. Você começa a perder um pouco a empatia.
de maneira geral, nós estamos fazendo as coisas certas, mas sempre pode ter um exagero aqui, um exagero ali, alguém que escreve WhatsApp às 11 da noite, às 10, ou, né, que não respeita. Nós fizemos nosso guia de operação, dizendo não pode, tem que ter intervalo para almoço, não é porque está em casa que a pessoa não come. Então, teve um monte de coisas que nós fizemos que, ao longo do tempo, as pessoas podem começar a se esquecer. Então, é uma questão de tempo. No primeiro momento, reforçou. No longo prazo, acho que pode, sim, gerar risco e dificuldade em como comunicar e engajar as pessoas. Ô, Irene, se você Oi. me permite aqui um ponto, essa eu acho que é o que o Bonorino falou, uma das grandes incógnitas desse pós-momento pandemia home office, porque ir para home office, daquelas pessoas que você já tomou uma junto, tomou um café, aquele cara teu brother, você viveu um momento bom, um momento ruim, você brigou, depois abraçou, são caras que você construiu já uma relação, né? Seja seus pares no nível executivo, seja com uma turma lá de operação e tal. O difícil é quando a pessoa inicia desse jeito. Ela nunca teve lá no escritório, nunca viu a cadeira, nunca tomou café, nunca fez o happy hour, né? E aí é uma incógnita mesmo. Eu acho que a gente tende a perder. Incógnita, eu digo, o que fazer para não perder, porque é uma certeza perder, né? Se a gente começar a ter uma fração grande da população que entra totalmente nesse esquema, a gente perde. Acho que a gente perde consistência de cultura, a gente perde um pouco dessa dinâmica que caracteriza a essência também e o dia a dia da empresa, e a gente tende a perder produtividade também, porque são nesses vínculos pessoais, inevitavelmente, eles geram, né, um contato fácil, uma produtividade maior, as pessoas usam, isso é natural, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios, se perdurar muito tempo, ou se uma empresa realmente declarar full home office forever, né? Eu acho que esse é um ponto de risco. Muito bem. Agora tem uma pergunta aqui do Jorge Paulo. Ele diz o seguinte: a gente sempre fala das coisas que deu certo, né? Mas teve alguma iniciativa de vocês, ou que vocês conheceram, que foi frustrada, ou vocês tiveram que desviar a rota? Enfim, alguma coisa que não deu certo, ou que depois deu porque vocês ajustaram? Tem várias, né, Irene? Que eu acho que importante. Tem um banco que faz uma publicidade dizendo sempre assim, não, mas a gente pode acertar ou errar, mas nós vamos tentar, né? Eu acho que a gente tomou muito cuidado para tentar coisas, né? Acho que tinham coisas muito óbvias que a gente tinha que fazer, né? Pelo menos pareceram óbvias para a gente, e a gente fez e realmente foram muito bem recebidas. E a gente tomou muito cuidado com iniciativas super criativas, seja pelo legado que elas podiam gerar, seja pelo risco, né, que aquilo podia ter, né? Então, a gente foi muito cuidadoso, mas vou contar uma das histórias. A gente realmente tinha uma questão de ergonomia, né? E aí a gente realmente tentou todos os webinars ensinando, ferramentas digitais para o cara filmar e ver o local de trabalho dele, e receber um laudo e tal. E no final nós resolvemos mandar cadeira para casa das pessoas, né? Não é que foi frustrado, não, foi super legal, mas a gente imaginava um volume, no final nós tivemos que mandar 810 cadeiras, um pouco mais que isso, para casa de todo mundo, né? Você imagina a logística de tirar a cadeira do escritório, a gente não tinha pensado que tinha que ter nota de ativo, essas coisas, né? Então, assim, a iniciativa foi legal, mas olha, o trabalho que isso deu foi absurdo, assim, né? Então, só para contar uma que foi mais inusitada. Ótimo. Bonorino, teve alguma? Foram tantas que eu não consigo nem me lembrar, porque no final da história eu acho que eu, assim, boto para trás, né? Porque o que a gente fez muito, né, foi o experimento. Tudo que a gente fazia, a gente pilotava, né? Muito. Então, Sim. não considero assim grandes erros. A gente pilotava e ajustava, né? Bota mais ônibus, compra mais fretado. Aí vinha o fretado errado, o cara não controlava os 50% que tinha que ter no fretado, ajeita. Nós fomos a empresa que mais aplicou testes, que nós sabemos, a gente já falou com autoridades,
no Brasil. Já aplicamos mais de 110 mil testes. Eu fiz teste de novas tecnologias. Eu ganhei falso positivo, porque eu fui testar para ver se a tecnologia funcionava e disseram que eu estava com Covid e eu não estava. E isso, né, porque eu fui testado. Assim, peraí, tem que testar, quem é que vai testar? Pega 10 pessoas para ver se funciona. Fui eu. Testou, não funcionou e eu tive que ficar de quarentena, eu tive que ficar de isolamento. 7 dias até fazer contraprova sem estar com Covid, mas foi um erro, né? Igual a esse foi um monte, mas erra, acerta. No total, acertamos muito mais do que perdemos, fomos rápidos para nos adaptar, mas erramos um monte. E esse é um período, porque a gente é tudo novo, a gente tem que errar mesmo, errar para acertar rapidinho, né? Eu acho que essa é a característica principal, né? Acho que o piloto foi uma coisa importante em alguns momentos, e também está com a antena ligada, né? A hora que lançar, realmente lançar, monitorar, e a hora que ver que deu algum problema, ser rápido para pivotar ou para ajustar, né? O Fernando Zardo fez uma pergunta e eu vou... Ele diz o seguinte, aí eu queria ver se vocês concordam, ele está falando que teve uma desburocratização absurda, né, acelerada pela pandemia, deve permanecer? É uma pergunta. Ou vocês acham que isso vai regredir quando tudo se tornar normal, né? E quais seriam os principais entraves para que isso não retorne ao normal ou retorne ao normal? Olha, eu vou falar eu acho que eu não sei se teve uma desburocratização geral tão forte assim, não, tá, Irene? Mas com certeza, eu acho que todo mundo fez uma análise do seu portfólio de projetos e de suas prioridades, né? Eu acho que todas as empresas, e nós não fomos diferentes, a gente realmente sentou à mesa, colocou todos os projetos que estavam em curso, business cases estavam lá, e a gente repriorizou, né? Uma por uma questão financeira, questões de risco, etc. Então, acho que todas as empresas saíram de listas otimistas de projeto, né, para um número menor, mais focado, que você pudesse jogar mais energia ali, mais investimento para ter mais certeza do sucesso deles. Então, acho que todo mundo fez essa análise de prioridade. De outro lado, pelo fato de a gente estar remoto, eu acho que sim, a gente colocou no ar algumas tecnologias, né? A gente teve necessariamente que, no segundo, terceiro momento, ativar workflows de coisas que a gente fazia de uma maneira mais física, né? Melhorar processos que também dependiam de interações físicas, não só internos, mas para com os clientes, né? Mudar as plataformas de pós-venda. Então, eu acho que sim, gerou uma desburocratização nesse sentido, né? Dessa aceleração da transformação digital que foi necessário ser feita tanto dentro de casa quanto para fora, né? E isso sim, isso eu acho que é algo duradouro, né? Porque você não vai voltar atrás, você criou plataformas digitais, todo mundo está feliz com elas, mesmo que no primeiro momento tiveram o seu momento ali de dry run, de evolução, mas elas hoje estão estáveis e estão, na verdade, sendo expandidas. Então, nesse sentido, eu acho que sim, mas muito mais puxado pela jornada digital, pela transformação digital, do que outra coisa. Você, Bonarina? Concordo plenamente com o Flávio, né? E até fora do ambiente das empresas, né? Eu tive que minha carteira de motorista ela venceu e eu tive que fazer o processo todo digital. Teve que fazer uma visita lá ao médico, só que poderiam botar telemedicina, mas não colocaram ainda. Mas estou com a minha carteira digital, o próprio e-título, né? Para você justificar se você está fora do seu domicílio eleitoral. Então houve ganhos por todos os lados, mas de aceleração da transformação digital. A origem é a transformação digital, mas a crise acelerou. Porém, comportamentalmente, me preocupa. A gente está fazendo um esforço muito grande aqui porque as pessoas não voltem aos velhos hábitos. Se eu não me engano, o livro lá do Peter Senge, A Quinta Disciplina, ele fala que um dos melhores momentos de aprendizado é a crise, mas muitas vezes a gente passa e volta aos velhos hábitos e não incorpora os aprendizados. Então, eu pessoalmente, como indivíduo, como líder de pessoas, estou muito preocupado em
fazer reflexões com os times e dizer o seguinte: aprendemos a trabalhar de maneira interdependente, aprendemos, vamos incorporar esses negócios bacanas aqui no nosso dia a dia, porque as pessoas voltam muitas vezes aos velhos hábitos. Aí vem uma pergunta, agora você colocando isso. Não estava no nosso script, nem ninguém perguntou, foi eu que Como é que vocês já pensaram? Como é que vocês vão garantir para que esses ganhos, né, em termos de estilo de liderança, né, uma coisa mais próxima, mais colaborativa, como é que vocês garantem que esse estilo não seja perdido? Tem alguma maneira ou você ainda está só pensando? Pensando e pilotando, né? Garantir, eu adoraria. Não vou conseguir. Vou fazer nossos melhores esforços para tentarmos incorporar. Mas a maneira como a gente está fazendo isso primeiro, documentando de maneira estruturada os aprendizados, né? Então, a gente está conduzindo workshops, perguntando para as pessoas o que funcionou e o que não funcionou, e estamos catalogando isso, e estamos inserindo isso na nossa jornada de desenvolvimento cultural, porque certamente era algo que a gente fez no nosso melhor. A gente já identificava alguns temas como áreas que a gente tinha que melhorar, e assim, olha, nós sabemos melhorar, nós sabemos fazer bem feito, é só fazer o que a gente fez aqui. Então, não é que eu estou pedindo para que a gente faça algo que a gente não sabe fazer. Sim, quando tem uma crise, nós sabemos. Como é que a gente faz isso sem ter crise? Então, a gente está documentando e gerando esses workshops e depois vai tentar fazer uma estratégia de desenvolvimento que ainda não está definida, que a gente está pilotando esses negócios, né? Para levar essa reflexão para as pessoas, dizer, não foi legal a gente fazer aquilo com crise? Vamos fazer sem crise? Muito bem. Irene, estamos indo numa mesma linha. Eu acho que a gente está transformando algumas coisas que nós estamos vivendo, né, ou alguns novos hábitos ou novas formas de fazer em processos formais internos, né, transformando ele no processo oficial, ou seja, tirando o anterior, colocando esse novo em toda a documentação, ou ajustando as políticas para que esses passem a ser os processos. A gente tirou do ar algumas plataformas, então assim, o cara não tem para onde voltar também, né? A gente aproveitou que a plataforma deu certo, está escalando, estamos ampliando, e a gente está, à medida que vai evoluindo, quando eu digo plataforma, são plataformas digitais mesmo, são ferramentas, né, que suportam esses processos ou essas atividades. À medida que elas vão migrando e consolidando, a gente vai tirando os velhos caminhos, a gente vai fechando e dinamitando as pontes das estradas antigas, para que a pessoa não tenha essa tentação de voltar, que ela é inerente ao ser humano. Eu acho que as pessoas têm sim uma chance de voltar. Tá? O que mais preocupa também, na verdade, é a questão mesmo, não dessa parte. Acho que essa parte de sistemas, processos, políticas, ela vai nos ajudar. Né? Elas são mais tangíveis para as pessoas. Né? Mas nos preocupa isso, é o processo de transformação do mindset das pessoas para esse novo mindset. Né? E isso, no nosso caso, está sendo feito com muito treinamento, com webinar, com muita cocriação. A gente está fazendo programas de criação conjunta, a gente está fazendo champions por temas que são críticos e a gente não quer voltar na história neles, não. Né? Então, essa é uma forma de trazer o próprio pessoal do campo para eles serem os sponsors e os champions desses processos e dessas evoluções que a gente teve. Bem, então, uma última pergunta, aí uma pergunta pessoal. Como, antes da gente terminar, porque a gente termina às 8 horas, infelizmente eu não posso fazer todas as perguntas que estão aí, mas quero agradecer, quero que continuem participando das outras lives, fazendo perguntas, mas eu vou terminar com uma última pessoal, antes que vocês se despeçam. É o seguinte, como é que é para vocês, e aí pessoalmente, o que vocês têm feito para navegar nesse período de total incerteza? Essa aqui era aquela de tirar para o ímpar, né? Vai você na frente, você é educado, Flávio, você é educado. Vai você na frente que eu tenho tempo para pensar. Olha, Irene, é uma ótima pergunta, né?
Assim, eu gosto muito do que eu faço, né? Eu sou um cara apaixonado por RH, por gente e pelo aprendizado que é a dinâmica do ser humano. Você me conhece, você sabe que eu curto isso, né? Então, esse momento, para mim, ele tem sido um momento de grande aprendizado e grande reflexão, né? Até de coisas, de crenças pessoais mesmo, fortes, né? Então, eu acho que uma das coisas que faz esse momento, para mim, entre aspas, um pouco mais, não vou dizer leve, mas um pouco mais fácil de lidar, é porque ele para mim, eu tomei uma decisão de encará-lo como um aprendizado, como um momento de uma missão como RH, de não só ajudar realmente as pessoas e a corporação, mas que eu mesmo quero aprender e quero sair desse momento acho que com outras crenças. Eu sempre falo muito para as pessoas que a gente vive uma cultura, um momento de mundo que é tão importante quanto aprender a nossa capacidade, né, de estar se renovando, de estar se desaprendendo e reaprendendo outras coisas ali na frente. Então, eu estou forçando que esse momento, para mim, seja um momento desses, né, de reafirmar, de confirmar e reafirmar algumas coisas, mas também de colocar agendas e crenças novas. Está aberto a isso, né? Então, isso tem sido, para mim, uma forma de me energizar e de viver esse momento. E uma outra forma é conversar muito com pessoas. Porque sabe o que esse momento também trouxe de bom? A gente sabe, quantas vezes, né, Irene, a gente tentou marcar de bater um papo e a gente não conseguiu porque a gente se forçava a fazer fisicamente. E nessa pandemia, a gente deve ter tido umas três cafés A virtuais. gente falou. Você, né? Então, do mesmo jeito, eu reatei muito contato, eu tive muito tempo de qualidade, tenho tido, com colegas que eu gosto e admiro, e tem sido muito legal, porque também eu acho que está todo mundo buscando, né, insumos e doando insumos ao mesmo tempo. Então, essa colaboração está acontecendo para pensar e para viver o momento na prática. Então, acho que essas duas coisas estão me alimentando nesse momento aí. Bonorino. Legal. Eu tive assim momentos bem duros e complicados lá, março, abril, que estava fazendo videocall com o médico às 2 da manhã para entender metodologia de teste, como é que protegia as pessoas, e uma loucura tocar que só naquele momento assim, meu Deus do céu, será que eu vou aguentar? Será que vai dar? Eu preciso dormir. Estava na base da pirâmide de Maslow mesmo, necessidade fisiológica. E olhando, literalmente, eu preciso dormir, agora eu preciso dormir. Olhando, porque agora é mais fácil falar porque as coisas deram certo, mas olhando para trás, dizendo assim, mas o que me fez sobreviver àquele momento tão difícil que a gente estava? Acho que foram três coisas. O primeiro, definitivamente, propósito. Estava claro para mim a responsabilidade, o que estava me energizando, assim, tipo, eu tenho um papel importante aqui, tenho uma responsabilidade importante nessa discussão, mesmo indo num mundo em que eu não conheço absolutamente nada. Né? Geralmente você sempre conhece alguma coisinha. Covid não conhecia nada, né? O segundo ponto importante aqui, o meu time, os meus pares que estavam junto, um timão, ajudando, discutindo, junto, aquela sensação de time mesmo, de, puxa, estamos aqui para fazer um negócio, estamos alinhados, vamos sair dessa. E o terceiro, os amigos e a família. Né? Os amigos, putz, muita troca, que nem eu falando com muita gente, e teve uma coisa bacana disso tudo, né? De ficar em casa. A minha filha, eu tenho uma filhotinha de 2 anos e meio, e não tinha coisa que mais me deixava feliz que naqueles 5 minutos, 15 minutos que eu tinha de intervalo, ela invadir meu escritório e falar papai, eu te amo, qualquer coisa desse tipo. Já fazia né? E entender o trabalho que estava sendo feito é o seguinte, é o alimento dela que eu estou garantido, o alimento de todo mundo que a gente está trabalhando. Tinha um propósito muito claro.
isso ajudou muito a passar pelos piores momentos. Mas não foi que eu era budista e estava tranquilão lá, estava tudo bem. Não, teve os seus momentos que tocaram dos extremos aí que a gente conseguiu virar, mas foi um exercício de buscar o balanço, não que estava operando no balanço. Foi demais, volta, né? E foi muito importante, sem dúvida nenhuma, no final da história, depois que a gente passa, depois que a gente olha, aprendi um montão. Irene, o Bonorino bem lembrou um ponto que eu não lembrei aqui, mas eu preciso lembrar, que era, além, claro, do meu filho também, 8 anos, jogando game ali naquele minutinho que vinha, que de uma dica, pô, isso, cara, isso é uma injeção de alívio, né? Sem dúvida, eu também tenho um pequeno de 8, mas essa coisa do time, né? Você vê essa moçadinha do meu time também, super aguerrida, querendo fazer, querendo ajudar, preocupada com o detalhe do cara que tá, sabe, assim, um grau de doação que eu falei, puta, meu, assim, é uma puta responsabilidade, né, a gente ver essa galera com essa energia, a galera que precisa, a galera que está vivendo um momento difícil, a galera que está insegura, e é nosso time de RH, né, lutando, e esse negócio do time, realmente, Bonanini, você tem razão, uma coisa que, pensando agora com você falando, é uma das coisas que dão aquele empurrão adicional, né? Mas, sem dúvida, teve momentos muito difíceis, acho que como profissional e como pessoa, né? Em momentos mais críticos, casos super críticos que a gente teve, de pessoas próximas. Então, isso tudo também foram momentos que a gente teve que dar aquelas 5 respiradas e, né? Vamos embora. Gente, tá terminando. Agora vocês têm 1 minuto para se despedir das pessoas e dar a mensagem final, né? Bom, deixa eu começar. Então, primeiro, Irene, queria agradecer demais aí você, a sua turma aí, por ter me convidado, né? Muito gostoso estar aqui, poder parar um pouco também, bater esse papo, ouvir também, né? Espero aí que todo mundo que está assistindo, que tenha sido bacana, que a gente tenha deixado aí um residual legal para vocês. Então é isso. Eu queria mais era agradecer, dizer para as pessoas que estão aí ouvindo, que se quiserem algum contato, estou como Flávio Balestrin no LinkedIn, me procurem lá. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder pelo volume, mas eu estou sempre em contato. E é isso. Obrigado. Bonorino, obrigado aí por dividir o painel comigo. Puta, foi muito bacana. Foi bacana ver os teus pontos, também ver as similaridades das coisas que a gente viveu, né? E das coisas que a gente pensa também. Muito bacana. Obrigado. Bonorino. Flávio, prazer também, muito legal. Irene, agradeço de novo, prazer, sempre bom estar contigo. Bacana ter esse espaço onde a gente fala abertamente, fala aí as coisas bacanas e os desafios que a gente enfrentou. Muito feliz de estar aqui. E esses sounding boards, às vezes, são bem legais, que você ter certeza que você não enlouqueceu, né? Então, quando eu vejo aí o Flávio passando aí, concordando, assim, pô, até que aquela minha ideia não era muito louca, não. Não era tão deu certo, louca, né? assim. Mas é bom. E é bom explicar, né? Que tem segmentos diferentes, mas que, no fundo, muitas coisas são extremamente complementares, né? Apesar até das situações serem diferentes, né? E eu, então, termino agradecendo a todos, agradecendo ao Bonorino e ao Balestrin, e como eu sempre deixo uma mensagem, hoje, ouvindo vocês, eu acho que a mensagem fica sempre, em tudo, e mesmo nas maiores catástrofes, há sempre algo bom para ser olhado. Então, nesses momentos, eu peço a todos, se agarrem com as coisas boas, né? Porque as coisas que estão acontecendo que não são boas, cara, nós vamos ter que passar. Então, fica com as coisas boas para poder ir caminhando e sair disso melhor. Bonorino, um beijo também a todos que trabalharam aí na BRF e que permitiram que a gente tivesse alimento.
e você, Balestrin, a todos que permitiram que a gente tivesse crédito e com uma saúde financeira. Obrigada a todos. Isso nos faz mais felizes e saudáveis. Um beijo a todos e até a próxima. Muito legal. Tchau, pessoal. Obrigado, Tchau. um abração. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado a todos.